Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses 4, de 15 a 19. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando eu parti para a Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são como oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vamos ler o último juntos? O meu Deus... 50%? Não? Quantas? 75%. 100%. Né, Cris? 100%. Podem assentar. Hoje foi escolhido como tema essa palavra de Paulo. Ele tinha um ministério bem conturbado. Paulo, onde ele chegava, ele causava. Mas em nenhum momento na palavra de Deus a gente vê Paulo se descabelando, vitimizando, dizendo: larguei minha glória de fariseu, que aprendeu aos pés de Gamaliel as santas palavras. Não era qualquer um que era escolhido para ficar com Gamaliel, só os bons. Eu abri mão disso. Eu sou fluente em grego, sou fluente em aramaico, conheço filosofia. Estava preparado para ser um líder, mas agora estou aqui, sentado numa prisão, esperando um julgamento, porque prego a palavra de Deus. Tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar a comida, e viver acorrentado, vendo meu investimento cultural, religioso, político, ir por água abaixo. Ele nunca teve essa palavra. Ele nunca se arrependeu de deixar sua glória no império para fazer a vontade de Deus, seja qual preço ele pagasse. Nessa palavra, ele nos ensina alguma coisa, e eu queria ver com vocês. Em Filipenses 4, 12 e 13, ele diz assim: ele aprendeu algo precioso com Deus. Opa! Quem aqui gosta de aprender coisa preciosa com Deus? Sei o que é passar necessidade e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele fala o versículo que o nosso pastor Davi ama de paixão, que nós aprendemos lá na adolescência, nos anos 70. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Vamos repetir? Filipenses 4:13. Paulo recebeu uma missão, e missão dada para Paulo era missão cumprida. Paulo, ele abraça essa missão de estar preso por amor a Cristo, abandonando os seus privilégios no império como cidadão romano, como um judeu. E ele larga esse prestígio e fica quase esquecido daquele povo, mas de Deus nunca, e nem da igreja. Ele escolheu a provisão de Deus.
viver a cada dia esperando a provisão de Deus. O único projeto de vida de Paulo era a pregação do Evangelho, indo avante sem parar. Encaixei a nossa campanha anual, indo avante e sem parar, nada parava aquele homem. Paulo estava com o projeto e não tinha financiadores. Ele não falou assim: olha, estou largando um emprego bom, vocês podem me ajudar? Não, ele nunca pediu, ele pedia a Deus em oração. Então Deus, os seus parceiros eram pequenas igrejas que aceitaram a Cristo, igrejas pobres, igrejas sem condição, mas eles se sacrificavam, davam o pouco que tinham. E essa igreja de Filipos faz questão de participar do projeto de Paulo. E um dia Deus moveu o coração da igreja para mandar o Epafrodito levar mantimento e algum dinheiro para o Paulo lá na prisão. Aí Epafrodito lá na prisão, Deus moveu o coração de Epafrodito de não ir embora. Ele ajudou Paulo, mas ajudou tanto, trabalhou tanto, que ele ficou até doente, de tanto trabalhar para ajudar Paulo. Eu não sei o que ele fez. Talvez tenha ido em todos os lugares onde Paulo tinha pregado. Eu não sei o que ele fez. Mas ele ficou à morte. Mas Deus curou Epafrodito. E admirem-se, senhoras e senhores, Epafrodito tem a função de pegar a carta de Filipenses e levar até a igreja. Se nós temos a carta de Filipenses, é porque Paulo escreveu algemado e Epafrodito teve a coragem de desafiar o reino de Roma e carregar aquela carta preciosa. Então, se esse nome estranho, Epafrodito, não é mais estranho para você. Cada vez que você for ler Filipenses, saiba que alguém se dedicou a escrever e outro alguém se arriscou até a ser preso para levar essa palavra. Paulo, quando ele agradece nessa passagem que nós lemos, ele sabe, ele estava há 10 anos sem ver aquelas pessoas da igreja, por causa das suas viagens, por causa da prisão. Mas a igreja não esqueceu Paulo, porque Paulo fundou aquela igreja. Paulo foi cuidado pela igreja. A igreja não tinha vergonha de Paulo, porque alguns podiam dizer: mas seu pastor está preso. Você acha que tem algum respeito um presidiário ser pastor? Mas aquela igreja não estava preocupada, porque ele não estava preso porque era um assassino ou um ladrão, mas ele estava preso porque ele falava da palavra de Deus. Então a igreja não se preocupava com o que falaram. Deixa para lá, nós vamos fazer a nossa parte. E ao agradecer, Paulo lembra na sua prisão que ele aprendeu a ser feliz. Paulo é muito estranho. Ele acha coisas maravilhosas no meio do lixo, no meio do sofrimento, no meio da desumanidade. Ele acha algo bom para agradecer. Paulo era o único necessitado nessa história, mas ele profetiza que Deus suprirá todas as vossas necessidades. Vamos repetir isso? Deus suprirá todas as minhas necessidades. Ele podia falar: eu estou com todas as necessidades para ser supridas. Não vou falar isso. Mas ele sabia que não era ele que abençoava, mas era o Deus que ele servia. Paulo demonstra que as coisas espirituais duram para sempre. As materiais, as físicas, elas vão morrer um dia. Mas o que é espiritual é eterno. Deus suprirá todas as vossas necessidades. Paulo, um tempo ele construiu tendas, mas os 30 anos mais ou menos que ele pregou, os 14 mil quilômetros que ele andou pelas igrejas fundando, ele contou com a oferta da igreja, daqueles que tinham aceitado a Cristo. Pessoas
desconhecidas. Essa foi citada, mas muitos ajudaram. Paulo nunca passou necessidade de alimento, porque a igreja o sustentava em oração e com alimento. De acordo, aí ele fala, de acordo com as riquezas em glória de Deus. Ele fala que riqueza aqui não é riquezinha, dinheirinho. Deus, ele não tem limites. Tudo tem limite. Até a vida tem limite. Um dia nós vamos morrer. Mas as graças e bênçãos de Deus não têm limite. Ele pode dar o que você desejar. No momento certo, no momento dele, ele vai responder a sua oração. Quem agradece, reconhece a provisão. Aqui, olha, está escrito. Quem nos faria fazer essa escolha? Paulo, ele teve a opção de escolher largar seu lugar de honra, de poder, de respeito lá na mesa do imperador, e ele teve a escolha de buscar a palavra de Deus, viver da provisão da igreja, mas descobrir que ele era o homem mais feliz da terra, porque ele tinha Jesus Cristo no seu coração. Então, se você amanhã estiver chorando, você saiba, você é a pessoa mais feliz da terra, porque você descobriu o segredo para viver eternamente. Amém? Paulo aprendeu a não pensar e nem sofrer na escassez. Hoje o mal do mundo tem muitos males. Cada dia, né? Os dias são maus, cada dia tem o seu problema. Mas a escassez, quando a gente se preocupa com ela, a falta de dinheiro ou a falta de alguma coisa que você não quer, se você fica pensando muito naquilo, você vai ter o risco de ter estresse, depressão, ansiedade. Mas deixa Jesus se preocupar com isso. Se preocupe em agradecer. Sexta-feira foi o dia da oração. Se preocupe em agradecer, porque Ele ainda virá com chuvas de bênçãos sobre a sua vida, porque você escolheu a melhor parte. Se você estiver atribulado, cansado, se sentindo pesado, saiba que Jesus veio para nos dar descanso. A sua vida, ela já é bem difícil se você não se preocupa. Imagina acordando todo dia e fazendo contas. Havia uma igreja, Paulo, o que animava Paulo é saber que ele tinha uma igreja que o amava. E muitos outros que não são citados na Bíblia. Paulo podia seguir em frente porque ele sabia que tinha gente orando por ele. Tenha intercessores na sua vida, tem aí alguns. Meus intercessores, eu esqueci de tomar meu remédio de pressão, tá? Estejam orando por mim. Paulo sabia agradecer por esse apoio financeiro recebido. Ele podia falar, vocês não fazem mais do que obrigação, eu estou aqui preso, vocês estão soltos. Eu preguei o evangelho, vocês descobriram Deus e vocês não estão me mandando. Ele podia falar tanta coisa, mas os poucos que ajudavam, ele fazia questão de agradecer. Agradeça sempre. Educação cabe em qualquer lugar. O apóstolo chama essa oferta de sacrifício aceitável a Deus. Cada vez que você põe uma moeda ou uma nota de 200 ou qualquer outra coisa dentro de uma sacolinha, dentro da igreja, ou você dá para missões, ou seja qual for o motivo, Deus vai receber como sacrifício aceitável a Deus, porque Ele sabe o quanto o homem ama o dinheiro. E quando abrimos mão desse dinheiro para o bem da obra de Deus, se a igreja existe é porque nós ofertamos, nós temos o coração de Epafrodito,
nós temos o coração de Paulo. A igreja dava suporte, apoio missionário, suas orações, suas ofertas. A generosidade ao dar oferta é descrita por Paulo como aroma perfumado. Assim como tinha aquele incenso no tabernáculo, ele fala que essas ofertas sobem como cheiro suave para Deus e é um aroma perfumado. Agrada a Deus. É Deus que está recebendo, não é a igreja, mas Ele, como o Senhor da igreja, agradece a cada um. Muito obrigada, em nome de Deus. Paulo nos conduz a confiar plenamente na provisão divina, mesmo no tempo de escassez. Em Filipenses 1,13 ele diz: de maneira que as cadeias em Cristo se tornaram conhecidas a toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Para quem está com pena de mim, talvez ele tivesse escondido aí nessa frase. Vocês estão com pena de mim? Mas saibam, toda a guarda pretoriana está recebendo a palavra. Essa corrente, Paulo ficava com um soldado a cada 6 horas, trocava a guarda. Eu pedi para o Lucas pôr essa figura, para pôr um soldado bem fortão, igual aqueles do Ben-Hur, do Gladiador, para vocês verem, não eram qualquer pessoas, eram a guarda pretoriana. Foi designada para ir naquela casa vigiar Paulo. Cada 6 horas trocava a guarda. Então, a guarda era a elite do palácio do imperador. Nos 2 anos que Paulo ficou preso nesse lugar, dia e noite, Paulo era algemado a um soldado. Aí eu vou aqui viajar um pouquinho. Essa conversinha eu que inventei. Quem vai ficar com Paulo hoje? Os guarda, os homão, tudo conversando. Cara, te prepara, parece que ele tomou Gatorade, está chegando cheio de energia. Mas ele fala que essa energia é o Espírito Santo. Olha, não sei direito o que ele é, mas cada palavra que ele fala me dá arrepio. Os guarda tudo meio... Você conhece Jesus Cristo? Não, você vai ter 6 horas para ficar sentado lá ouvindo de Jesus Cristo. Você vai sair especialista em Jesus Cristo, porque Paulo não perdoa. Ele fala mesmo. Aí o outro fala, nem me fala, vou passar a noite com ele. Aqueles olhos que entram na alma da gente. Aí eu vou lembrar de um dia que aconteceu isso. Um vai falar assim, ó, já estou avisando, ele gosta de cantar meia-noite. Ele já cantou meia-noite na prisão. Paulo, ele otimizou aquele momento que ele estava na prisão. Se sou eu ia chorar de mas estou meu preso aqui, não vou ver minha família. Mas Paulo não. Paulo, ele otimizou. Cada soldado que passou 6 horas com ele teve que ouvir. Porque ele estava algemado nas mãos, mas a boca estava soltinha. E o espírito estava voando. Ele pregava para 4 homens por dia, porque se cada um ficava 6 horas, 4 vezes 6, 24. 4 homens por dia da guarda pretoriana passavam com ele lá. Cada um que trocava, vai ouvir lá. Passavam por ele. E em Filipenses 4, 22, ele dá essa dica, porque acho que ele não podia falar claramente, senão alguém podia pegar a carta e castigar os guardas. Ele fala assim, todos os santos vos saúdam, especialmente a casa de César. Quer dizer, aqueles soldados que eu converti, estão saudando vocês. Então já haviam soldados convertidos nesse momento. Paulo estava preso, algemado, porque pregava o evangelho. Aí quando ele estava preso, o que ele fez? Pregou o evangelho. Ele continuou fazendo a mesma coisa, porque os planos de Deus são esses. Você pensa assim, eu estou nesse lugar, me tiraram daqui, perdi esse emprego. Mas você pode fazer isso em outro lugar. Deus está preparando um outro lugar.
e visitou nesse lugar, preso, sem sair daqui. Ele visitou outras igrejas através das suas cartas, evangelizou soldados romanos, até o dia que ele foi liberto. Ele estava tão animado quando ele disse, declaro nessa carta que as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. O que será que aconteceu para ele? Olha, as coisas que me aconteceram contribuíram para o Evangelho. Então, eu vou dizer o que aconteceu com ele. Vocês estão preparados? Foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado em Bereia, chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio na viagem para Roma, foi picado por uma cobra em Malta, chegou a Roma algemado. O seu sonho era ir para Roma, só que ele chegou algemado, sem nenhum tostão e como um malfeitor. E sabe o que ele diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui é um tapa na cara do diabo. Fala de novo. Amém. A vida de Paulo não é uma alegoria. Ela aconteceu. E aconteceu para nos ensinar alguma coisa. Que até na tempestade, Deus está nos guiando. Você está passando por tempestade? Deus está guiando. Se seu futuro está escuro, saiba que Jesus, Ele enxerga no escuro. Ele não precisa de luz. Ele é a luz. Nas situações que parecem fora do seu controle, está na mão do controle, está no controle de Deus. Assim como Paulo entendeu que a sua prisão serviu para evangelizar os soldados, saiba que cada provação que você está passando, não é para a morte. Vai passar. É para testemunho do milagre que Deus vai fazer para você. Você ainda vai dar risada de toda essa situação difícil que você tem passado. E vai falar, oh Deus, muito obrigada. Lá em casa a gente tem um costume. Quando acontece alguma coisa, fala, obrigada Jesus. Porque eu sabia que eu não ia conseguir resolver isso. Se não fosse essa prisão, essa primeira prisão, nós não teríamos as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Eu pus essa mesinha de trabalho, era só isso que Paulo tinha. Essa mesinha. 2 anos, ele foi escrevendo. E palavras que nos incentivam até hoje. Efésios foi focada na igreja, no corpo de Cristo. Filipenses foi uma carta de alegria. Colossenses foi a supremacia de Cristo. E Filemão, uma carta sobre o Onésimo. Durante esse tempo da terra, ele escreveu 14 livros da Bíblia. Livros que nos inspiram, que nos fazem lembrar que Deus é por nós. E podemos declarar como ele declarou. Qual é o versículo? Agora só os que tomaram café da manhã. Esse lado não tomou café? Pode falar? Muito bem, obrigada, irmãos. Agora eu queria conversar com você. Eu sempre evito essa hora porque eu choro. Eu não sei o que você tem passado. Às vezes muita tristeza. Neidona, Deus vai fazer uma coisa, viu, Neide? Deus vai fazer alguma coisa para você, viu? Mas eu queria que você se colocasse em pé, quem precisa de uma decisão
que tem uma tristeza profunda. Às vezes a gente carrega um peso que não precisa mais carregar, daquele passado. Sabe, a gente fala, você não sabe o que eu passei, eu não quero nem saber. Jesus já apagou. Eu já contei essa história, mas vou contar de novo, tá? Vocês vão ter que aguentar essa história de novo. Uma vez eu li uma historinha de um rapaz que tinha uma profeta, uma velhinha na igreja, e a velhinha falava as coisas de Deus. E o moço falou assim: profeta, eu quero que a senhora me diga qual é o meu pecado, para eu saber se a senhora é de Deus ou não. Ela falou: então você me dá uma semana, eu vou conversar com Deus, na semana que vem eu te respondo. Na semana seguinte, aquele moço veio cobrar da profeta, porque ele falou: eu estou chegando à igreja e veio dizer que é profeta. Ele falou: senhora, eu queria saber a sua resposta. Ela falou: olha, perguntei para Deus, mas ele disse que aquele dia que você aceitou Jesus, ele apagou tudo aquilo que você fez. Então ele não me disse nada, porque ele escolheu esquecer o seu passado. Então às vezes ele não esqueceu, mas Deus já esqueceu, porque Ele é um Deus que perdoa, que abençoa. Se você está esperando uma resposta de Deus, nós vamos orar agora. Creia que a oração, ela abre a janela dos céus. Se a tristeza toma conta, a alegria chega. Se a derrota está parecendo, eu queria uma vida melhor. Paulo, ele fez o contrário de qualquer ser humano. Ele largou a vida de poder para ter uma vida de necessidade, dependendo de irmãos. Mas hoje, eu quero te dizer uma coisa: sua vida pode ser assim, cheia de problemas, mas tem essa vida te esperando. Diante do altar de Deus é assim, luxo e glória. Porque Deus, Ele é exagerado em abençoar. Ele não tem limites quando Ele quer abençoar alguém. Amém? Vamos orar. Obrigada, Senhor, pelo seu sustento. Obrigada porque somos seus parceiros de glória. Porque somos a igreja que mantém viva a fé em Jesus Cristo. Aceita, Senhor, a oração do seu povo, a oferta do seu povo, trazendo multiplicação dos seus celeiros, nas suas vidas, nas suas famílias. Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que o medo, a preocupação sejam lançados fora. Que no lugar seja colocada a confiança no Deus Todo-Poderoso. Sustenta, Senhor, eu te peço, cada filho, cada cooperador da tua igreja. Traz paz, traz segurança, tanto agora como no futuro deles. Que nessa campanha de multiplicação, sejamos surpreendidos com seus milagres. E que possamos crer sempre que o mesmo Deus que prometeu suprir, é fiel para cumprir cada palavra. E nós vamos te louvar e declarar que tudo posso naquele que me fortalece. Amém?